para reiniciarmos, né, mais uma sessão do colóquio Cícero e a Religião Romana, um colóquio internacional. Nós atrasamos um pouco pela manhã, né, e já expliquei que fizemos uma pequena alteração do horário, já começando às 2h30. E a Maria Eichler falará após o Carlos Gustavo Direito, professor Carlos Gustavo Direito, doutor em Direito, pós-doutor em História, magistrado do Estado do Rio de Janeiro, do TJRJ, e hoje professor da Emerge também, e, enfim, que vem propugnando mesmo pelo estudo de História do Direito Romano, e um apreciador de Cícero também, um especialista em Cícero, vai trazer sua contribuição pela via do Direito Romano. E dou as boas-vindas, agradecendo sua presença aqui. Muito obrigado. E vai tratar de um caso, parricídio na República Romana, um caso de Sexto Rócio Amerino. Okay. Muito obrigada, Carlos Gustavo. E lembrando a sua, Assunção Medeiros, tratará de, após a apresentação, fazer uma pequena versão em inglês. Bom, obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui na Emerge, é um prazer poder discutir uma questão de história antiga na Escola dos Juízes. Eu que sou magistrado há 18 anos aqui no Estado do Rio de Janeiro, presidente do primeiro Tribunal do Júri, né, e vou tratar de uma questão sobre parricídio na Roma Antiga, na Roma Republicana, que é também um tema que eu posso dizer assim atual, porque eu estava falando com a Cláudia, que antes de vir para cá eu estava justamente decidindo uma questão de parricídio. Então, assim, é claro que do outro lado, pela defesa do parricida, não estava o Cícero, né? Mas, de qualquer sorte, eu agradeço muito o convite da professora Cláudia Beltrão da Rosa, que, além de ser minha professora, é uma inspiração para mim na continuidade do meu estudo, é uma inspiração na continuidade da interdisciplinariedade. Então, na realidade, para mim é sempre uma honra e um prazer dividir a mesa e, enfim, e ser anunciado pela professora Cláudia. Faço referência também ao professor Sant'Angelo, que junto com a professora Cláudia realizou esse colóquio internacional, que é muito importante para o desenvolvimento do estudo da história antiga e também por esse diálogo entre historiadores, juristas, psicólogos, psicanalistas. Acho que é muito ruim ficar fechado num ambiente só e não dialogar com os outros. O diálogo é muito importante. Então, é um pouco uma ousadia falar para historiadores antigos sobre tema de história antiga, né? Então, qual vai ser meu viés e qual vai ser meu enfoque? O meu enfoque vai ser o enfoque de um jurista. A terminologia que eu estou usando é toda de jurista. Talvez cometa equívocos como um historiador, mas tento ser bem técnico na parte do direito. Essa que é a tentativa da minha contribuição para os senhores. É um olhar de um jurista sobre a história antiga. Eu nominei essa palestra como Parricídio na República Romana, o caso de Sexto Rócio, que foi o primeiro caso de direito criminal defendido por Cícero. Para alguns, Cícero nessa época tinha 23 anos, para outros 27 anos, mas, de qualquer sorte, os seus biógrafos dizem que foi o primeiro caso dele na matéria penal. Ele ainda não era um defensor tão conhecido nesse momento. Então, o objetivo da presente apresentação é de analisar a defesa criminal feita por Cícero em um caso de parricídio. A ideia é de fazer um estudo do caso concreto através dos elementos trazidos por Cícero em sua defesa, tal como se faz nas faculdades de Direito. Para tanto, começaremos contextualizando o caso, para entendermos o momento político que terá um papel importante no tema defensivo trazido por Cícero, que se encontrava a República Romana na data dos fatos. Analisaremos também, no curso da narração, os personagens que participam do enredo do processo judicial, com ênfase na figura da vítima e do réu,
que eram oriundos de província próxima a Roma. Destaque-se desde já que a personalidade do réu será de extrema importância na construção da tese defensiva de Cícero. E aí eu faço já um parêntese, porque a personalidade do réu é um elemento essencial no momento da dosimetria da pena, no direito atual, né? É algo que temos que levar em consideração no momento de fixação da pena final. Então, Cícero já notava essa importância de se desenvolver, quer dizer, de demonstrar quem era o réu, como atuava o réu, não só naquele crime, mas como numa maneira geral. Em seguida, pretendemos analisar como funcionava a justiça penal republicana na época dos fatos, e bem como o crime a qual está sendo imputado a Sexto Rócio, isto é, o parricídio, sua dimensão jurídica e religiosa, e bem como a natureza do criminoso que o comete e a sanção que lhe aguarda. Por fim, destacaremos pontos específicos da defesa feita por Cícero e a sua linha de raciocínio para a construção da tese apresentada perante o juiz-presidente e os jurados, para, por fim, chegarmos a uma conclusão. Deve ser destacado que o que se sabe sobre o presente caso é aquilo que nos foi passado pelo discurso de Cícero. E eu estou adotei para fazer esse trabalho, a tradução bilíngue da Belles Lettres, feita pelo professor François Renard, que eu estou usando até o final da minha palestra. Só estou destacando que em 2005 foi produzido um filme pela BBC que se chamava Murder in Rome, e que teve como consultor Tom Holland, e que se tratava justamente desse caso. Esse filme ele cometeu alguns anacronismos, que depois eu posso até destacar, mas que é bem interessante, que mostra justamente esse caso e a defesa de Cícero no caso do Sexto Rócio. Então, qual era o contexto político nesse momento? Em 1º de novembro de 82, Sila adentra Roma, depois de vencer o último combate contra os partidários de Mário. Ele vai tentar, junto ao Senado, os meios legais para atacar seus adversários em Roma. Em 3 de novembro, ele publica a primeira das 3 listas de proscritos, que vão totalizar 520 nomes, mas que atingem, na realidade, muito mais cidadãos, notadamente os cavaleiros. As proscrições terminam oficialmente em 1º de junho de 81, mas a Lex Maiestate permitirá o prosseguimento dos processos criminais contra aqueles que são tidos como inimigos do Estado. Note-se que nas proscrições os cidadãos têm o dever de denunciar os proscritos, sob pena deles mesmos serem mortos sob acusação de proteger algum inimigo do Estado romano. Os proscritos são decapitados e são interditados de serem sepultados, e suas cabeças são expostas no fórum. Também um outro parênteses, a questão do sepultamento é de extrema importância para a noção da justiça, do direito natural dentro do estudo do direito, porque o que se extrai da tragédia de Sófocles, Antígona, como sendo a primeira vez em que se discute a oposição de um direito posto, o direito de Creonte, e o direito natural do enterro do irmão de Antígona, né? E, então, assim, tudo isso na base da questão do sepultamento, de saber se poder sepultar, no caso da tragédia de Sófocles, o traidor da pátria, em solo grego. Suas cabeças são expostas no fórum. Alguns têm os corpos mutilados e jogados no Tibre. Os bens são confiscados e os acusadores são compensados. Crasso se tornou um dos homens mais ricos de Roma em razão de atuar como delator de proscritos. Os escravos dos condenados são soltos e formam uma parte devotada a Sila. Os filhos dos proscritos são banidos de Roma e perdem seus direitos civis. Somente uma lei de anistia em 70 vai permitir o retorno dos filhos dos proscritos. Na realidade, a luta interna de Roma é uma disputa entre os optimates, grupo ao qual Cícero pertence, e os populares, que tem início já com o tribunato dos irmãos Gracos no final do século anterior. O problema é que Sila se faz ditador em 81 e sua linha política não é totalmente clara.
uma vez que ele faz reformas indispensáveis para recolocar Roma em marcha depois das guerras internas, sobretudo no que concerne as magistraturas e o equilíbrio dos poderes. Ele reforma igualmente o aparelho judiciário, instituindo um novo código e criando um júri especial para julgar os casos criminais, tais como o de Sesto Roscio. Apesar das medidas de terror das proscrições, Sylla ele é visto como um bom administrador também. Então, a linha política de Sylla fica muito duvidosa de colocar ele como um ditador ou ele como um bom administrador. Não se sabe muito ao certo qual era a posição dele. Esse é o contexto político. Vamos aos fatos narrados por Cícero. E aqui eu uso bastante o texto feito pela professora Cláudia Beltrão da Rosa, que ela escreveu sobre a complexo no pró-Rócio Amerino de Marco Túlio Cícero. Segundo Cícero, esses são os fatos. Um certo Rócio, cidadão rico de Améria e partidário entusiástico de Sylla, fora assassinado em Roma. Não sabemos exatamente a data, mas o assassinato provavelmente ocorreu antes de 1º de junho de 81. O companheiro de viagem conterrâneo da vítima, Terrócio Magno, foi responsabilizado pelo assassinato e imediatamente enviou um mensageiro a Améria para anunciar a morte de Rócio a seu companheiro Terrócio Capito. 4 dias depois, Magno e Capito foram ao campo de Sylla, em Volaterrae, para informar a Crisógono, o poderoso liberto de Sylla, da morte de Rócio. Sob a instigação de Magno e Capito, e sem o conhecimento de Sylla, Crisógono inseriu o nome da vítima na lista dos proscritos, e suas propriedades foram leiloadas. Crisógono, então, comprou esses bens, avaliados em cerca de 6 milhões de sestercésios, pelo montante de apenas 2.000. Recompensou a Capito com 3 propriedades da vítima, fazendo de Magno seu agente para administrar os bens. Magno parte para Améria e expulsa o filho da vítima, o cliente de Cícero, de sua casa. O povo de Améria, que conhecia o morto como um partidário incondicional dos nobres, ficou chocado com este aparente erro de Sylla. Por um decreto da Cúria Municipal, foi enviada uma embaixada de 10 cidadãos ilustres a Sylla, em Volaterrae, para explicar-lhe que o velho Rócio não deveria estar entre os proscritos. Um dos membros da embaixada era Capito, e Crisógono persuadiu, com o auxílio do primeiro, esta delegação de que corrigiria o erro e cuidaria da restauração dos bens do jovem Rócio. Satisfeitos, os delegados voltaram para casa sem verem Sylla. Crisógono, Magno e Capito, após outras conversas, decidiram finalmente que o único meio de usufruírem das propriedades em paz era matando o jovem herdeiro. Depois de uma tentativa fracassada de assassinato, vemos o jovem Rócio em Roma, onde foi auxiliado por Cecília Metella. Crisógono, Magno e Capito, com dificuldades agora para matar o jovem, usam do expediente do assassinato judicial. Assassinato judicial desde aquela época. Hoje, o que a gente tem de chuvas de processos e de ações de improbidade administrativa para todos os administradores, uma forma, muitas vezes, de processos de impeachment também, para poder atacar as pessoas e macular a honra das pessoas, não é muito diferente do que foi feito nesse período por Crisógono, Magno e Capito. Só mudam os personagens. Agindo por meio de um acusador pago, e a gente vai entender como é que funcionava, eu pretendo mostrar para os senhores um pouquinho mais adiante, como funcionava o sistema judiciário naquele momento, o judiciário penal, um certo Herúcio, acusaram o jovem Rócio de parricídio. Se fosse considerado culpado, o jovem seria condenado à morte, e Crisógono não teria mais empecilhos. A acusação devia ser confiável, pois era o primeiro julgamento criminal depois de um bom tempo, e desejava-se, em geral, o retorno à normalidade após a Guerra Civil e as proscrições.
Mais importante ainda, com Crisógono envolvido no caso, parecia a todos que Sila tinha interesse na condenação. Isso nos explica por que patronos proeminentes não se arriscaram a aceitar a defesa de Rócio. Esse papel perigoso de defensor coube ao jovem Cícero. A versão da acusação sobre os eventos era diferente. Erúcio argumentou que o velho Rócio e seu filho não se davam bem. O jovem Rócio tinha um irmão já falecido que o pai mantivera consigo em Roma, enquanto o cliente de Cícero era relegado à Améria. O acusado, segundo Erúcio, acreditava que seu pai iria deserdá-lo, o que era um motivo forte para um assassinato. Houve também a oportunidade. Mesmo que Erúcio, ao que parece, não tenha sustentado que o acusado estivesse em Roma à época do assassinato, o crime ocorreu num período violento, no qual um assassinato não era algo difícil de se encomendar. Finalmente, apresentou outras indicações para uma suposta natureza criminosa do acusado. Erúcio, enquanto deixava claro que Crisógono favorecia a acusação, não menciona que o velho Rócio fora posto entre os proscritos ou que seus bens foram leiloados. Além disso, se o acusador mencionasse a proscrição do velho Rócio, isso implicaria que a vítima fora legalmente morta, o que invalidaria a acusação de assassinato. Mencionar que os bens foram vendidos sem admitir que a vítima estava entre os proscritos implicaria que a venda fora ilegal e os bens teriam de ser devolvidos ao jovem Rócio. Dessa forma, a acusação devia proceder como se a proscrição e a venda dos bens jamais tivessem ocorrido. Evidentemente, porque no caso do velho Rócio ser um proscrito, ele poderia ter sido morto a qualquer tempo e por qualquer um, como nós acabamos de ver quais eram os efeitos da proscrição de Sila. Então, a acusação feita por Erúcio não poderia mencionar a questão da proscrição. A proscrição foi a forma que Crisógono teve de obter os bens do velho Rócio, né, mas ela não poderia ser mencionada durante o julgamento. E como é que funcionava o julgamento em matéria criminal nesse período da República Romana? O processo criminal era diferente do processo civil.